cumprimentei aí, né? Vamos para a nossa reflexão nessa manhã. Se puder abrir a sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Pai, te damos graças por estarmos aqui reunidos como igreja, diante da Tua presença, do Teu trono, da grandeza do que é o Teu reino, Senhor. Pedimos que a nossa consciência esteja agora aberta à mensagem da Tua palavra, que possamos absorver todos os nutrientes que ela pode nos proporcionar para crescimento, avanço e transformação. Os nossos olhos do espírito e do coração sejam abertos e a gente possa enxergar a vida, a realidade com os olhos do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Meus irmãos, eu quero trazer nessa manhã, como nós colocamos aí nas redes sociais, o tema Ladrões da Alegria. Tenho observado e meditado sobre esse tema e percebendo como constantemente a nossa alegria ela é atacada e em muitos momentos também roubada. Não é difícil a gente encontrar alguém, conversar com ela por alguns minutos e perceber que, apesar da sua fé em Deus, a sua fé em Cristo Jesus, ela ser salva pelo sangue do Cordeiro, a sua alegria parece ter desaparecido, parece ter sido perdida em algum momento da vida. Agora, mediante o texto que nós lemos aqui de Gálatas capítulo 5, se um dos frutos do Espírito é a alegria, por que então há mais sinais de tristeza na vida evangélica do que realmente a alegria? Essa é uma pergunta que geralmente eu me faço, geralmente eu medito, e talvez você também possa se fazer de vez em quando. Uma das razões talvez seja porque hoje em dia nós somos bombardeados a todo momento por notícias ruins. Aqui no Brasil, por exemplo, com a escalada da corrupção, da censura, da falta de ações concretas para soluções de problemas, da morosidade em que o nosso país ele é levado, da morosidade dos nossos governantes, da morosidade das ações, da impunidade que a gente vê se alastrar por todo o cenário, por todas as áreas, do aparente triunfo do mal que às vezes a gente observa, e é só aparente mesmo, porque a Bíblia diz que é só uma aparência, porque os maus no final, eles estarão diante de Deus. Talvez tudo isso contribua para que a alegria seja roubada do nosso coração. Uma das outras razões, talvez, seja pelo fato do que o pastor Levi compartilhou aqui conosco semana passada, dessa visão escatológica pessimista, de que às vezes nós temos a tendência de acreditar que tudo deva piorar para que Cristo retorne. Só que essa tendência também em crer nisso pode ser um dos fatores que rouba a alegria do nosso coração. Aliás, pode ser o maior fator do roubo da alegria do nosso coração. Agora, um dos pontos que a gente precisa meditar nas Escrituras, quando ela fala de alegria, é que, será que de fato a alegria ela é um sentimento
que está condicionada ao que nos rodeia, às circunstâncias ao nosso redor, eu acredito que todos nós aqui como cristãos acreditamos que isso é uma inverdade, isso é uma falsidade. E isso se deve ao fato de que nós como cristãos, principalmente nós que temos a doutrina aqui reformada, nós como cristãos reformados, acreditamos que a alegria ela não é um sentimento, mas ela é uma expressão profunda e duradoura da comunhão com o Espírito Santo em nossas vidas. O próprio texto de Gálatas, ele vai dizer que se nós andamos no Espírito, esse texto que acabamos de ler, no início ali, ou no final, se nós andamos no Espírito, nós iremos produzir tais frutos. Então a alegria, ela não é um sentimento que está baseado nas circunstâncias ao nosso redor, mas ela é essa profunda comunhão, essa profunda e duradoura comunhão com o Espírito Santo, que na medida que nós andamos com o Espírito Santo, essa alegria então ela permanece perene nas nossas vidas, e ela tem a capacidade de transcender, de superar as circunstâncias que são temporais, aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Então eu acredito que ninguém em sã consciência, principalmente se tratando de um cristão, vai concordar que a alegria depende da circunstância favorável. Isso é um fato. Se a gente fizer essa pergunta para um cristão, o fato é que ele vai responder que ele não acredita nisso. Só que ao contrário disso, ele permite, tanto ele quanto nós, eu também estou incluso nisso, permite que as circunstâncias roubem sim a alegria do seu coração. Então perceba que há um grande abismo aqui entre pensar de uma forma e agir de acordo com essa forma. Então em sã consciência nós não concordamos que a alegria depende da circunstância favorável, mas na prática, no chão da vida, que a gente permite que alguns ladrões roubem essa alegria mediante a circunstância. A gente observa que a alegria, dentro de um contexto bíblico, ela não é um sentimento, ela não é uma emoção, ela não é um sentimento que é passageiro, ela não é uma circunstância de euforia que a gente experimenta em alguns momentos. E aqui reside o nosso grande erro, porque se a circunstância é favorável, eu então experimento de uma euforia atribuindo isso à alegria. Mas se a circunstância não é favorável, eu permito que aquela circunstância roube essa alegria do meu coração, essa alegria do Espírito. Mesmo que eu seja um cristão, tenho uma fé em Jesus, sou salvo pelo sangue de Cristo, creio na graça, creio nos benefícios que nós cantamos aqui do amor de Deus, no sacrifício, eu permito que essa circunstância roube a minha alegria. E com isso passo a viver uma vida cinzenta, triste, baseado apenas no que eu vejo. Na grande maioria das vezes a nossa alegria é roubada pelas circunstâncias, porque ela se fundamenta no momento em que nós estamos vivendo, e a gente acaba por se movimentar baseado nisso. Agora, biblicamente, a alegria é mais do que isso. A alegria é mais do que esse momento de euforia circunstancial. A alegria é mais do que experimentar as benesses dessa vida. A alegria é mais do que experimentar conquista, vitória sobre todos os problemas da nossa vida. É mais do que isso, é mais do que essas igrejas neopentecostais pregam, é mais do que eles prometem. Alegria é mais do que dinheiro na conta, é mais do que um casamento livre de problemas, é mais do que filhos livres de problemas, é mais do que saúde a todo momento. E se Deus não me curar, eu deixo que o momento roube essa alegria. É mais do que isso. Inclusive o apóstolo Paulo vai dizer lá em Filipenses, nós conhecemos esse texto de cor salteado: alegrem-se sempre no Senhor. E novamente eu direi: alegrem-se. Alegrem-se sempre. Se é sempre, não depende da circunstância que está ao meu redor. O salmista vai dizer: Senhor, devolva-me a alegria da salvação. Se ele está clamando
para que o Senhor devolva, é porque em algum momento nós podemos nos perder e permitir que essa alegria da salvação seja roubada da nossa vida. Só que somente essa alegria da salvação, essa alegria como fruto do Espírito, de uma comunhão íntima, direta, profunda, pode ser a resposta à vida cinzenta que todos nós às vezes levamos. E essa alegria é fruto de uma consciência da graça, da bondade de Deus, e é isso que deveria encher o nosso coração, independentemente das circunstâncias em que a gente possa passar. Agora, é evidentemente que nós vamos passar por lutas e tribulações. Já compartilhei aqui várias vezes das minhas próprias lutas, das minhas próprias fragilidades, das minhas próprias dúvidas em relação à fé. A alegria em Deus é um presente precioso que Deus nos dá, e a gente recebe Ele quando nós abraçamos a fé, quando nós escutamos o chamado do Senhor: vem todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E a partir desse momento nós depositamos nele toda a nossa confiança. A alegria só pode resultar disso, em que eu vou para os pés do Senhor e deposito ali toda a minha vida, toda a minha ansiedade, todo o peso em que porventura eu possa carregar. E na tentativa de responder então essa pergunta que eu fiz aqui no início, se a alegria é um dos frutos do Espírito, por que então há tantos sinais de tristeza no nosso meio? Então, na tentativa de responder essa pergunta, eu gostaria de mencionar alguns ladrões sutis que constantemente tentam roubar a nossa alegria. E o primeiro deles, e eu vou me limitar aqui a 4, porque eu aprendi que 4 é o número ideal para o meu tempo. Se eu passar de 4, eu vou passar do tempo, já aprendi isso. E tem gente aí que fica gritando lá por 11 homens correndo atrás de uma bola 1h30, mas não consegue passar 5 minutos da pregação. Mas tudo bem, isso é conversa para outro momento. Mas 4 eu já aprendi, é o meu número ideal. Então eu quero me limitar a 4, eu quero falar sobre 4 ladrões. Talvez a gente compartilhe uma parte 2 dessa mensagem, mas nesse momento vamos nos limitar a 4. O primeiro deles é a comparação. A comparação é um ladrão sutil que tem o poder de roubar a alegria do nosso coração. O apóstolo Paulo vai escrever lá na sua segunda carta aos Coríntios 10:12, falando sobre isso. A igreja de Corinto, não sei se você se lembra, era uma igreja dividida. Era uma igreja que uns se diziam que eram do apóstolo Paulo, outros do apóstolo Apolo, e outros mais espirituais falavam que era de Jesus, né? Não era de nenhum dos dois, é só de Jesus. Inclusive tem gente assim hoje em dia, né? Não, meu negócio não é igreja, meu pastor é Jesus. E o apóstolo Paulo ele vai escrever sobre esse tipo de comparação. Na sua segunda carta, no capítulo 10, verso 12, ele diz: mas medindo-se a si mesmo e comparando-se entre si, são tolos, estão sem entendimento. Muitos aqui sabem que a igreja de Corinto é caracterizada por essa disputa, né? Por essa divisão. Alguns já julgavam-se mais importantes do que o outro, tinha divisão nessa parte eclesiológica, né? Eles falavam que era de tal apóstolo, tinha divisão de renda ali, os mais ricos, os mais abastados não esperavam os mais pobres para comer. Então tinha essa divisão ali, uns se julgando mais importantes do que os outros. E é nessa carta que Paulo ensina e explica sobre esse tipo de comparação tola. E a maneira como ele trata isso é falando do corpo. É falando que cada um de nós somos parte de um corpo. E que essa comparação é inútil para o corpo de Cristo. Porque todos nós temos um potencial, todos nós somos capacitados por Deus. E até mesmo aquele que se parece mínimo no corpo é coroado de glória e de honra. Por que isso? Porque todos nós, meus irmãos, fomos agraciados com a mesma graça, fomos comprados pelo mesmo sangue, fomos salvos pela mesma salvação de Cristo. E é por isso que essa comparação se torna tola. E toda vez que nós nos comparamos
com outros que são, talvez, na nossa concepção, melhores do que nós permitimos que essa comparação roube a alegria do nosso coração. Nós negligenciamos a própria identidade que Deus nos criou, únicos, para ser dispenseiros de uma graça que é multiforme. Se nós nos comparamos, nós negligenciamos essa criação de Deus multiforme, porque Deus criou assim mesmo, com todos os seus problemas, com todas as suas crises, com todas as suas qualidades também, para que você seja um dispenseiro da graça do qual nenhuma outra pessoa dentro do corpo vai ser. O mundo precisa de você do jeito que você é, evidentemente se parecendo com Cristo. E uma das maiores fontes da infelicidade no mundo moderno é essa comparação constante. E ela foi potencializada pelas redes sociais, foi potencializada pelos nossos aplicativos. Eu tenho falado constantemente sobre isso nas últimas mensagens, sobre essa era da exposição pública das nossas vidas. Parece que até eu sou contra isso, né? Sou contra a internet, aquela teoria da conspiração, que é a internet do diabo. Não é. Eu faço uso disso. Mas o fato é que é muito fácil cair na armadilha da comparação das nossas realizações com outros. E isso tem o poder de roubar a alegria. É fácil nós olharmos para a nossa aparência e comparar a aparência dos outros, nossas circunstâncias com as circunstâncias dos outros, e pensar que aquela circunstância ali na rede social é mais favorável para ele. E aí a gente permite cair nesse desgosto, nessa tristeza, achando que a nossa vida não vale a pena, achando que nós somos menores por causa da grandeza do outro. Quase nós não percebemos que de forma sutil isso rouba a alegria, porque nos coloca numa corrida sem fim para alcançar padrões que são irreais. A porcentagem de pessoas com sucesso, meu irmão, é mínima. A grande maioria está na luta. A grande maioria sofre. A grande maioria tem problemas. A grande maioria precisa se superar. Só que se a gente só olha para as redes sociais, onde todo mundo só posta o bom, a gente entra numa corrida para tentar alcançar esse padrão que nunca, me escute, nunca vai satisfazer a nossa alma. Jamais. Paulo, ele menciona isso. Paulo fala que esse tipo de comparação é tipo meio biruleiro, sabe? Está ficando biruleiro, sem entendimento. Olhe para os nossos jovens de hoje. Olha para os nossos adolescentes de hoje. Possuem muito mais recursos, tem muito mais na mão do que nós, do que os nossos pais, nossos avós, com acesso a muitas coisas que nós não tivemos, mas ainda assim nutrem uma tristeza sem igual. É a geração mais depressiva da história, é a geração mais suicida da história. Por quê, meus irmãos? Porque estão se comparando, ainda não se encontraram em Deus, não perceberam a sua identidade. A verdadeira alegria não está no que nós temos, não está no que nós fazemos, não está no que nós conquistamos, muito menos no que os outros têm, fazem ou conquistam. A nossa verdadeira alegria está em Cristo, está em quem Ele nos tornou nele. Quando nós colocamos a nossa identidade em Cristo, nós depositamos a nossa confiança no que Ele diz sobre nós. Paramos de nos comparar.
Paramos de tentar ser melhor que o outro. Somos libertos da tentativa e da pressão de agradar a todos, de impressionar outros. Sabe que às vezes eu sofro dessa crise, né? Fico preocupado às vezes com o que eu falo, porque o que eu falo não é muito agradável. E aí eu fico pensando, será que a pessoa vai ficar chateada? Às vezes eu sofro com isso, confessando meu pecado aqui. Mas a gente precisa aceitar quem nós somos e aceitar que o que somos e quem Deus está nos tornando a ser cada dia mais nele é um remédio para o mundo. Um mundo que está doente, um mundo que está solitário, um mundo que está sem identidade, um mundo que está em crise, um mundo que está fazendo perguntas que ninguém mais consegue responder. Mesmo com todas as nossas complexidades, é isso que nos faz singulares e partes da multiforme graça de Deus. Essa convicção, somente ela pode produzir a verdadeira alegria do Espírito. É essa alegria que o Espírito nos oferece, uma alegria que brota de uma revelação de quem somos, e isso é possível através de uma comunhão com Ele, através de uma comunhão que é íntima, profunda. Quando nos descobrimos em Deus, descobrimos também o contentamento de ser quem nós somos e de não tentar ficar impressionando ou mudar quem somos, a nossa personalidade. É nessa relação que podemos perceber a nossa singularidade. Só o Espírito Santo, só Deus pode nos dar essa certeza, mais ninguém. Não é o que as pessoas falam, é o que Deus fala. Só Ele pode dar a certeza do que nós somos, e nos dar a certeza de que o que nós somos é o que o mundo precisa. Só Ele. Só através dessa relação que nós descobrimos isso e que nos livramos desse ladrão da comparação. Quando entendemos quem somos e que somos amados, somos aceitos por Deus, como nós cantamos aqui, essa necessidade de comparação desaparece e encontramos essa paz, essa satisfação que preenche de fato a nossa vida e faz com que a alegria seja perene. O segundo ladrão que tem o potencial de roubar a nossa alegria é o controle. Salmo 37, verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse ladrão do controle tem o poder de roubar a nossa alegria, porque nós temos a ideia de que nós temos controle sobre a vida, de que nós temos controle sobre todas as coisas, e de que nós precisamos garantir o sucesso e o bem-estar em cada aspecto da nossa vida. E é horrível conviver com isso. Aliás, é horrível conviver com uma pessoa assim, que quer controlar tudo. Filhos que têm pais controladores sofrerão, porque se tem uma coisa, um dos aspectos de Deus nos dar filhos, é para nos ensinar que nós não temos o controle sobre nada. Porque se tem uma coisa que filho sabe fazer, é ser rebelde, é desobedecer, é ir contra os pais. Está no DNA. Ou só eu fui assim? Mas quem quer ter o controle de tudo, torna a vida um tormento. E se a vida é um tormento, já não há alegria. Então esse desejo, essa necessidade insaciável de controle tem a capacidade de criar uma pressão imensa sobre nós e nos leva a ansiedades, nos leva a frustrações,
Frequentemente nosso coração é dado à decepção. Quando as coisas não saem conforme a gente planejou, vem aquela frustração até mesmo com Deus. Por que, Deus? Então eu acredito que uma das maneiras de Deus tratar isso em nosso coração é nos dando filhos. Esse desejo, essa necessidade insaciável de controle, ele não vai permitir com que a gente viva aqui o presente. Quem quer ter o controle sobre tudo, sempre vai viver na expectativa do amanhã. Porque se ele quer controlar cada aspecto da vida para que seja bem sucedido e produza bem-estar, ele vive na expectativa do amanhã, mas quando o amanhã chega e sai completamente do seu planejado, há uma frustração que rouba a alegria do coração. A alegria é roubada. É por isso que o salmista vai dizer: entrega e confia. Então o texto é bem claro. Quando nós reconhecemos que o controle não está nas nossas mãos, mas nas mãos de Deus, nós entregamos e confiamos. E ao fazer isso, a verdadeira alegria é mantida. Essa alegria que nós mencionamos aqui, fruto do relacionamento com o Espírito Santo e com Deus. Quando nós saímos do controle, essa alegria é mantida, porque nós sabemos na prática o que Paulo escreveu em Romanos 8: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então entenda que entregar o controle aqui é uma forma de você permitir que a alegria não seja roubada. Agora, ao entregar o controle nas mãos de Deus, ao confiar na soberania da governança de Deus sobre a minha e a sua vida, isso não significa desistir da responsabilidade de agir, de planejar. Ao contrário disso, nós vamos agir, nós vamos planejar, nós vamos trabalhar com afinco, ao mesmo tempo que descansamos na soberania de Deus, sabendo que Ele, os seus planos, como diz Jeremias 29, são mais altos do que os nossos. E essa capacidade de trabalhar com afinco, ao mesmo tempo que entrega e descansa, só pode ser produzida por essa relação com Deus, com o Espírito Santo, porque é Ele que nos capacita e encontrar alegria mesmo em meio à incerteza. Outro texto bíblico que Paulo vai mencionar reflete muito bem essa realidade, quando ele diz que a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração em Cristo Jesus. Que paz é essa que excede todo entendimento? É a paz que eu estou trabalhando, que eu estou planejando, que eu estou fazendo, agindo, assumindo a minha responsabilidade, mas ao mesmo tempo descansando em Deus, entregando os meus caminhos em Deus. E se não sai como eu planejei, eu sei que Deus ainda governa. É uma paz que não depende da circunstância, é uma paz que não sai que não depende de como eu planejei, mas excede o entendimento, porque está confiando e descansando na soberania de Deus. Justamente porque as circunstâncias às vezes não saem como nós planejamos, mas nós sabemos que Ele ainda continua reinando, Ele ainda continua governando. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender hoje como ensina as Escrituras: sair do controle, aprender a viver o momento, o aqui, o agora, e lidar com o problema quando ele realmente surgir. Nós temos esse desafio. A gente fica às vezes criando linhas, na história para tentar controlar as circunstâncias. Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu disser isso, se eu disser aquilo, se eu fizer essa escolha ou aquela, será? A gente fica tentando controlar, mapeando as linhas históricas, para ver qual que é o melhor caminho. Não!
Deixe a paz de Cristo guiar o seu coração. E quando o problema surgir, lide com ele quando ele surgir. Não fique tentando resolver todos os problemas do amanhã. O próprio Jesus vai dizer isso: basta o seu dia, o seu próprio mal. Lide com o hoje. Então o controlador é alguém ranzinza, é alguém atormentado pela incerteza. É alguém que deixa o controle roubar essa alegria, fazendo da sua própria história e da história daqueles que estão ao seu redor uma vida sem alegria. Então abandone hoje completamente o controle, deixe Deus, o Espírito de Deus, guiar, controlar o seu dia, controlar a sua vida. E se as circunstâncias não são aquelas mais favoráveis, descansa. Porque como diz uma frase de efeito aí, né? O túmulo está vazio, mas o trono não, ele continua reinando. O terceiro ladrão que rouba a nossa alegria é o prazer imediato. Mateus capítulo 16, verso 16: pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Como diz uma frase aí, né? Faça o que te faça feliz. Assinado o diabo. A filosofia do mundo, a construção narrativa da cultura dos nossos dias nos diz isso, que nós devemos experimentar a felicidade agora, a todo custo, a todo momento. Aliás, a maioria das campanhas de marketing hoje em dia, inclusive das igrejas, tem como esse aspecto filosófico de promover a felicidade. É a experiência que vale. A alegria está na satisfação instantânea. Se você experimentou prazer, é porque é bom, deve ser de Deus. Seja isso através de consumo, entretenimento ou prazeres temporais. Então nós vivemos uma cultura, uma sociedade que valoriza o prazer imediato, aqui, agora. É a cultura da experiência, inclusive no meio cristão. Então, o culto ele precisa ser do jeito que eu quero, ao meu gosto, da maneira como eu gosto. A música, a pregação, os irmãos inclusive, ser do jeito que eu gosto. A gente fala muito sobre isso aqui. No entanto, quem já mergulhou nisso, de prazer imediato, a todo custo, de viver pela experiência, sabe que essa busca não traz a verdadeira alegria. Quem já mergulhou nisso de forma profunda, sabe que a alma não consegue estar satisfeita por isso. E que o máximo que nós encontramos na experiência é dopamina imediata, mas logo após a experiência é culpa e remorso, e em raros casos arrependimento, porque culpa e remorso é diferente de arrependimento. Culpa e remorso traz peso, arrependimento é uma tristeza, que Paulo fala isso na sua carta, segundo Deus, que produz transformação. O prazer imediato tem a capacidade de roubar a alegria do nosso coração, porque o máximo que ele vai nos dar é dopamina. Como nós dissemos aqui na introdução, a verdadeira alegria vem de um relacionamento profundo com Cristo, não dessas experiências passageiras. E reforço aqui, eu não estou sendo um demonizador da experiência, amém, irmãos? Experiências são boas em alguns casos, saudáveis em outros, e precisam ser vividas sim. Mas a verdadeira alegria não vem da dopamina. A verdadeira alegria vem de conhecer a verdade. O salmista vai dizer lá em Salmos 16 o seguinte: tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença.
eterno prazer à tua direita. A alegria verdadeira está na presença de Deus. Eterno prazer está à direita de Deus. Quem está à direita de Deus? Cristo. Então, o que Paulo escreve para nós em Gálatas capítulo 5 é que o fruto do Espírito, esse fruto específico que nós estamos falando aqui nessa manhã, da alegria, ele só pode ser verdadeiramente experimentado com um prazer eterno nas coisas espirituais, nas coisas que são eternas, não nas temporais, ainda que as temporais sejam boas. Mas a verdadeira alegria, o verdadeiro prazer, esse prazer eterno, essa alegria que é plena, como diz o salmista no Salmo 16, verso 11, só podem ser experimentados nas coisas eternas, naquilo que não pode ser tirado de nós. Uma alegria que é duradoura, só em Cristo, só à direita de Deus. Só ela é fundamentada naquilo que é eterno, não naquilo que é passageiro. Agora, quando nós buscamos prazer em qualquer outra coisa que não seja em Deus, estamos simplesmente dopando a nossa mente com dopamina e distraindo ela da nossa necessidade de uma alegria que só Cristo pode fornecer. E esse prazer imediato vai roubar a verdadeira alegria. Lembre-se que nós não estamos aqui negligenciando do desfrute que Deus às vezes nos permite na vida. O sábio vai escrever em Eclesiastes capítulo 3 o seguinte: descobri também que a própria condição de comer, beber, desfrutar das recompensas do seu trabalho é um presente de Deus. Então, desfrutar das condições de comer, beber, de ter a recompensa do seu trabalho também é de Deus. Mas o que nós estamos falando é de uma verdadeira alegria, a alegria produzida pelo Espírito Santo. Esse comer, beber e ter a recompensa do nosso trabalho não pode ter todo o consumo da nossa energia. Nossa vida não pode ser gasta somente nisso, porque a nossa alma não vai ser satisfeita só por isso. A nossa alma é satisfeita pela destra de Deus, Cristo Jesus. E o quarto e último ladrão que pode roubar a verdadeira alegria do nosso coração são os tempos difíceis. E talvez nessa nossa cultura exacerbada de felicidade, onde está todo mundo feliz, mas chorando por dentro, esse ladrão tem sido mais eficaz em roubar a nossa alegria. Porque fala a verdade, irmãos, quem é que não tem enfrentado ou já não enfrentou algum tempo difícil na vida? Um problema, uma doença, uma morte. João capítulo 16, Jesus nos lembra disso. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Estende bom ânimo. Muitos de nós, ao enfrentar tempos difíceis, nós começamos a acreditar que esses problemas nos desqualificam de provar a verdadeira alegria e as promessas de Deus. Coisas como sofrimento, doenças, perdas, crises emocionais, crises espirituais, lutas, provações, tudo isso tem a capacidade e o poder de criar em nós uma falsa impressão de que Deus se afastou, de que as promessas de Deus já não são reais para nós. No entanto, a palavra de Deus fala algo que é completamente diferente, porque a Escritura vai confirmar para nós que as promessas de Deus não são condicionais às nossas circunstâncias. As promessas de Deus não estão baseadas no que nós vivemos o agora.
As promessas de Deus, meu irmão e minha irmã, escute nessa manhã, estão baseadas na fidelidade e graça de Deus. E se é graça, nós não merecemos. Não depende de nós. Como mencionamos aqui em Romanos 8:28, somos lembrados de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E isso significa que mesmo em meio às dificuldades, às doenças, sofrimentos, os tempos difíceis, Deus ainda continua operando para que as promessas e os seus propósitos se cumpram na vida de cada um de nós, meu irmão e minha irmã. Deus não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender. Nos tempos difíceis, não deveriam roubar ou nos afastar da crença nas promessas de Deus. Mas a gente permite muitas vezes que isso aconteça nesses momentos em que nós experimentamos esses tempos difíceis. Mas os tempos difíceis têm a capacidade, se olharmos pela perspectiva correta, pela visão correta da Escritura, de compreender ainda mais a fidelidade e a graça de Deus. São nesses momentos que nós podemos provar de uma alegria que não vem da circunstância, que não depende do favorecimento do cenário que está ao meu redor. Tem um episódio muito interessante no The Chosen, onde Jesus está conversando com um discípulo. Não me lembro o nome agora, também não me lembro o episódio, mas ele está conversando com um discípulo, e o discípulo ele parece frustrado com Jesus. Isso não está no Evangelho, mas é uma boa ilustração do que a Bíblia fala. E aí Jesus pergunta para ele, e ele fala: por que o Senhor não me curou? Eu vi o Senhor curar fulano, ele vai citando os exemplos, mas eu, quando orei, o Senhor não me curou. E aí o autor foi muito inteligente com a frase, porque Jesus responde: porque os outros podem testemunhar da cura, e por causa do milagre podem ser levados a crer, mas você pode testemunhar que eu não curei, e aqueles que sofrem podem ser levados a crer também, porque você permaneceu fiel. Tempos difíceis têm a capacidade de nos levar a uma alegria que não é do exterior, mas é interna, de alguém que habita aqui dentro, de alguém que não perde a fé, de alguém que não perde a esperança. Talvez seja isso que Jesus queria dizer quando ele falou: se crerem em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Porque o rio não pode ser parado, ao menos que seja entulhado. Que os tempos difíceis, meu irmão e minha irmã, não entulhem os rios de águas vivas dentro do seu interior, mas que permitam te levar a crer ainda mais e compreender ainda mais a graça de Deus. O apóstolo Paulo é um exemplo claro disso, porque por 3 vezes ora para ser liberto de um espinho na carne. E os irmãos conhecem esse texto também. Qual é a resposta de Deus? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo aprende que é em sua fraqueza que ele experimenta a força de Deus. Ele entendeu que as provações não desqualificam ninguém, porque é ele quem vai escrever também, porque as nossas leves e momentâneas tribulações
produzem em nós um eterno peso de glória. Paulo entende, e talvez nós deveríamos entender também, que os tempos difíceis são uma oportunidade para descobrirmos a verdadeira alegria e dependermos ainda mais da graça divina. Então, verdadeira alegria não é a ausência de dificuldades, mas é a confiança de que Deus está conosco em meio a elas, nos sustentando com a sua paz, nos dando esperança, nos capacitando com a sua graça e com o seu poder. Escute nessa manhã: os tempos difíceis não anulam as promessas de Deus. Pelo contrário, são momentos em que tem a capacidade de nos levar a confiar mais nele, experimentar ainda mais da sua fidelidade, se tornando tangível, palpável para nós, a observar de onde vem e de onde deveria vir a nossa verdadeira alegria. Então, meu irmão e minha irmã, se você tem permitido que esses ladrões roubem a sua alegria, quero te convidar nessa manhã a orar a Deus, a depositar toda a sua confiança no Senhor, a sair do controle, a descobrir a sua própria identidade no Senhor, a se alegrar até mesmo nas tribulações, nos tempos difíceis. Como cristãos reformados, nós somos chamados a viver uma alegria, uma vida marcada pela alegria. E o texto de Gálatas que nós lemos aqui no início é bem claro, que a alegria não é circunstancial, não é temporal, mas é fruto e uma evidência de que nós estamos caminhando com o Espírito Santo, refletindo o caráter de Cristo. Não há problemas algum em se entristecer, não há problemas algum em de vez em quando passar por crises. O problema é quando nós permitimos que isso se torne uma rotina em nossa vida. É permitirmos que o nosso rosto reflita constantemente essa tristeza. Provérbios capítulo 15, verso 13 diz que o coração contente alegra o rosto, mas o coração triste abate o espírito. Que nessa manhã você saia daqui com o espírito alegre, não mais com o espírito abatido, mas com o espírito cheio de alegria do Espírito Santo. Provérbios 17, 22 diz que o coração alegre é um remédio, mas o espírito abatido consome as forças. Que nessa manhã você descubra a verdadeira alegria. Aliás, a alegria é um bom termômetro da saúde da igreja. Lá em Atos capítulo 2, verso 46, onde fala do início da igreja, diz que eles repartiam o pão de casa em casa e com alegria se reuniam. Quais são esses ladrões? Se há algum ladrão, você tem permitido roubar a sua alegria em Deus, quais são eles hoje? Quais são os ladrões que eu mencionei aqui que têm roubado a nossa comunhão, nossa disposição e a nossa busca constante pela presença do Espírito Santo de Deus? Se você tem sido um desses que tem permitido esses ladrões entrarem, eu quero te convidar, permita que hoje o Senhor te encha da verdadeira alegria. Você pode se reunir aí na sua mesa com seus irmãos e orar. Se você tem permitido que o seu espírito se torne abatido pela comparação, pelo controle, pelo prazer imediato, pelos tempos difíceis, peça para alguém orar por você. Deixe que a verdadeira alegria preencha o seu coração e transforme. Uma alegria que só Cristo oferece. Uma alegria que não é passageira, não é circunstancial, mas é fruto de um relacionamento íntimo, contínuo com Ele.
Deixa o Espírito de Deus encher o seu coração nessa manhã. Senhor, nós oramos nessa manhã por cada um aqui, Senhor. Nos colocamos diante do Teu altar, diante da Tua presença. Encha cada um de nós com uma alegria que supera, que transcende a comparação, para que cada um de nós possamos nos descobrir no Senhor, verdadeira identidade que nos livra dessa comparação que rouba a alegria do coração. Para que cada um de nós, ó Deus, possamos entregar de fato os nossos caminhos e confiar na Tua soberania, para nos livrar dessa necessidade insaciável de controle. Espírito de Deus, enche-nos dessa alegria que não é circunstancial, dessa alegria, Senhor, que não quer controlar todas as circunstâncias, para controlar o resultado, para tentar viver uma vida plena, porque vida plena nós só encontramos à direita de Deus em Cristo Jesus. Enche dessa alegria que substitui o prazer imediato, Deus, que nos livra de gastarmos a nossa vida nas coisas que são temporais, mas sim gastar a nossa vida nas coisas que são eternas. Enche-nos dessa alegria que nos sustenta nos tempos difíceis, que nos leva a experimentar da paz que excede todo entendimento, que nos leva a conhecer mais da graça, do poder do Senhor, diante das lutas e dos cenários adversos que vem sobre nós, que vem contra nós. Senhor, te chamo nessa manhã, meu irmão, minha irmã, por uma vida de dependência nele. Chama a mim, chama você, para desfrutarmos de uma alegria que não se abala diante das dificuldades, dos desafios, que não se abala diante das circunstâncias. Olhe com fervor. E nessa manhã, como disse o salmista, o Senhor restaure a verdadeira alegria, a alegria que é proveniente, que é oriunda da salvação, que é encontrada na presença de Deus. Ministra, Senhor, nessa manhã, em cada coração, Senhor, tira o peso, tira a tristeza, remove o espírito abatido, transforma as cinzas em óleo de alegria, Deus. Que cada um nessa manhã encontre a sua identidade no Senhor. Cada um nessa manhã, ó Deus, seja livre do controle, seja livre do prazer imediato e seja sustentado pela Tua graça diante dos tempos difíceis, Deus. Ministra a Tua graça, ministra o Teu poder, ministra a Tua unção, ministra a Tua vida, Deus. O que nós oramos essa manhã, glorifica o Teu nome, para que possamos viver vida abundante, Deus. Como diz essa canção, Senhor, o Senhor é o nosso refúgio, nosso abrigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Dê um abraço nessa pessoa. Diga para ela que a alegria do Senhor te fortaleça.
Irmãos, tem algum recado para dar? Levi? Levi? Não? Irmãos, nós vamos encerrar então. Deus te abençoe. Tenha uma semana vitoriosa. Que a graça e a bondade de Deus te acompanhem. Não saia daqui sem dar novamente um abraço ao seu irmão.